Olá, ouvintes do Unisescom no ar. Eu sou Benedito Davi, mais conhecido como Benê, vice-presidente institucional da Escom São Paulo. Hoje temos o prazer de receber Sebastian Yoshizato Soares, presidente do Ibracon, membro e atual presidente do Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis e sócio da KPMG. Vamos conversar sobre sua trajetória profissional, sua experiência com a ESG, pois o Sebastião é um dos poucos contadores especializados em ESG no Brasil, e sua atuação no Ibracon. Bem-vindo, Sebastião. Obrigado, Benê, aí pelo convite. Então, eu queria primeiro agradecer a Escom pelo convite. Um super prazer aqui, um bate-papo descontraído, informal, para a gente tocar um pouquinho de experiências, né? Falar um pouquinho da minha trajetória, do meu papel no Ibracon, né? E vamos lá, prazer enorme. Mas não sou um dos únicos especialistas que entendo de ESG, não. Tem vários outros. Eu sei, mas você é um dos poucos. Tem bastante gente, sim, tem bastante gente. Sim. É verdade, à medida que o tempo foi passando, vai aparecendo os profissionais, né? Temos um desafio aí pela frente que nós vamos falar, mas tem gente boa já, bastante gente boa. Que legal, isso é bom. Sebastião, quais os principais motivos para você escolher a contabilidade como uma carreira profissional? Quais os fatores determinantes pela opção por auditoria? E como a KPMG surgiu na sua vida? Vamos lá. Muito francamente, a contabilidade ela apareceu por acaso, né? Mas assim, ela fez toda a diferença na minha vida. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar. Eu inicialmente, Benê, eu no segundo grau eu cursei técnico, né? Eu fiz técnico em eletrônica, fiz um ano na Et Lauro Gomes em São Bernardo do Campo. Depois de um ano eu vi que eletrônica não era muito minha praia não, né? Eu tô falando aí de 30 e poucos anos atrás. Então naquela época era moda, né? Fazer eletrônica. E assim eu fiz, estudei bastante para entrar num colégio técnico e ingressei o primeiro ano. Pois no ano seguinte eu descobri que eletrônica não era comigo, né? E aí eu fui fazer colegial normal. E quando eu me formei no segundo grau, né? E depois eu vou falar um pouquinho, eu queria muito fazer faculdade, né? E naquela época eu não tinha condições de pagar e meus pais não tinham condições de me ajudar, né? Então eu tentei ingressar numa universidade pública e não consegui. E aí eu fui para o Japão trabalhar de peãozão lá, né? E sem desmerecimento nenhum, até porque isso fez muita diferença na minha vida, né? Eu fui trabalhar como peão, né, de limpar banheiro, limpar shopping center e tal, para poder juntar dinheiro durante um ano e pouquinho que eu trabalhei lá. E aí quando eu voltei para eu poder ingressar na contabilidade, né? Desculpa, na faculdade. E aí eu fazer que curso, eu resolvi fazer administração de empresas, né? Sem desmerecimento nenhum, mas geralmente quando você não sabe necessariamente algum caminho específico, alguma profissão específica, você escolhe administração de empresas, como eu fiz, né? Ingressei na universidade em 95. E aí sim, foi aonde eu tive meu primeiro contato com contabilidade, né? Então, no primeiro ano da faculdade, você tem aquele curso de contabilidade básica. E aí eu comecei a falar, pô, isso aqui é interessante, isso aqui é legal, entender números, métodos de partidas dobradas, como se apura custo e tal. E aí eu fui aumentando meu interesse e aí eu tentei ingressar nas empresas de auditoria. E aí foi quando, em 97, eu ingresso na KPMG, né, no programa de trainees. Eu tentei a KPMG e outras, né? Passei na KPMG, passei também em outras duas empresas, mas eu tinha um professor da faculdade na época, né? Essa é uma questão bastante interessante, porque eu falei, professor, eu passei na Ernest, na Price e na KPMG, né? Para onde eu vou? E ele falou assim, não, vai para a KPMG. E depois eu entendi que tinha um interesse dele que ele, na verdade, ele era advogado da KPMG na época, né? Ele prestava serviço para a KPMG, então, por conta disso, provavelmente conhecia mais a KPMG e fez a recomendação. E tô lá, né? Fazer 28 anos. Hoje eu entendo que a contabilidade fez muita diferença na minha vida e continua fazendo. A gente sabe que você teve a possibilidade de trabalhar pela KPMG em Tóquio, Sim, sim. né? Então, conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência internacional e como ela impactou a sua carreira lá dentro da KPMG. Esse, assim, o capítulo Japão na minha vida, Benê, assim, eu
trago com muito carinho e toda vez que eu vou falar disso, eu me emociono um pouquinho, né? Porque eu fui para o Japão em duas oportunidades, como eu comentei. Uhum. Eu fui quando eu tinha 19 anos, que eu comentei, eu queria cursar uma faculdade, mas eu não tinha condições, e fui lá trabalhar como peãozão, né? Fui lá trabalhar como linha de fábrica, limpar banheiro, limpar shopping center, tá? Eu consegui juntar um pouquinho de dinheiro, voltei para o Brasil, ingressei na faculdade, ingressei na KPMG, e aí eu tive a oportunidade, a KPMG me proporcionou a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? E Uhum. trabalhar na KPMG de Tóquio por 2 anos e pouco, né? Eu fui em 2004, em junho de 2004, e depois retornei em outubro de 2006, né? E mesmo antes de eu ir em intercâmbio, a KPMG me possibilitou também estudar lá por uns 3 meses, porque eu tinha um chefe na época, né? Um sócio, que ele achava que eu tinha que ir para o Japão. E eu falava, mas fuge, eu não sei falar japonês, né? Eu aprendi um japonês coloquial, japonês muito informal. E para Uhum. trabalhar com empresas, precisaria eventualmente alavancar o nível de japonês. Ele, não, você tem que ir e tal. E ele foi muito visionário e isso fez muita diferença na minha carreira e na minha vida, né, Benê? Então, eu fui no início de 2004 para estudar, né, Uhum. só estudar japonês, então a KPMG me proporcionou a oportunidade de eu ficar uns 3, 4 meses estudando. E nesse intervalo eu fiz as entrevistas, né, com o pessoal da KPMG de Tóquio, passei no processo, aí eu retorno para o Brasil e na sequência eu vou com toda a minha família, né? No comecinho de junho, nós fomos todos para lá. Eu, minha esposa, na época eu tinha só a minha mais velha e a minha do meio, a pequenininha, ainda não tinha nascido, né? Isso fez toda a diferença na minha vida, né, velho? Porque assim que eu retornei do Japão, eu fiquei como responsável técnico por uma das maiores contas que a KPMG tem, né, que global, que é a Honda. Eu fui gerente dessa conta, depois me tornei diretor, né, me tornei sócio, ainda contando alguns anos para cuidar da Honda até que eu saí, né. E tem uma situação que eu queria dividir, né, Uhum. dessa minha experiência com o Japão, por isso que eu tenho muito carinho, né. Em 2011 foi o ano que eu virei sócio e o primeiro ano que eu estava indo falar com o board da Honda lá no Japão, né? E se a gente se recordar, 2011 foi o ano onde teve o tsunami, né? Aquele tsunami, Sim, né? verdade. E eu fui em junho, né, para o Japão para fazer essa apresentação para o board. Tava um calor infernal, muito quente. E a Honda, para dar exemplo, para as outras empresas, para a sociedade, ela não estava ligando o ar-condicionado, que era uma forma de você fazer economia, né, de Uhum. energia elétrica. E eu estava muito nervoso, porque era a primeira vez que eu estava no Japão, assim, pela KPMG, agora fazendo a apresentação para um board. Era a primeira vez que eu ia falar para um board de um grande cliente e com uma terceira condição que eu era o único em que nem inglês nem japonês era a minha língua nativa, né? Então estávamos nós, americanos, ingleses e o japonês. Então os japoneses falando japonês, os ingleses, os americanos em inglês e só eu lá tinha preparado toda a minha apresentação em inglês, né, onde eu me sentia um pouco mais confortável para falar termo técnico. E quando faltavam uns 20 minutos para começar a apresentação, eu estava muito nervoso. Eu estava muito nervoso, né? A Uhum. gente estava numa salinha lá aguardando a secretária do presidente chamar a gente. E aí eu falei, eu preciso ir no banheiro. Eu estava começando a passar muito, muito mal. E quando eu fui no banheiro, Benê, e por isso que eu fico emocionado, eu vi um cara lavando privada. E aí aquilo me relembrou a história de 15, 20 anos Uhum. atrás. E eu comecei a chorar e falar para esse cara, ó, acredita nos seus sonhos. A vida dá muita volta e, por incrível que pareça, algo de bom vai te acontecer. Só que acho que eu estava falando chorando, então esse cara não deve ter entendido nada. Ele deve... Eu queria muito ter a oportunidade de encontrá-lo, né? Esse cara deve ter chegado em casa e falado para a esposa dele, vai É. falar, ó, hoje eu encontrei um doido no banheiro que começou a chorar, falar que, olha, acredita nos meus sonhos, que vai dar tudo Uhum. certo, né? Aí limpei, me refiz, fui lá para a sala, né? Nós fomos chamados. Eu fiz, Benê, talvez acho que a melhor apresentação que eu já fiz na minha vida inteira. Eu comecei a falar inglês inicialmente, aí um dos diretores me interrompeu e falou assim, ô Márcio, você esteve aqui no Japão, né? Já trabalhou aqui? Eu falei, trabalhei de 2004, 2006 e tal. Falou, e eu ouvi falar que você fala bem japonês, né? Por que você está fazendo a apresentação em inglês?
Falei, não, porque me sinto um pouco mais confortável. Ele falou, não, pode fazer a apresentação em japonês? Benê, acho que foi a melhor apresentação que eu fiz na minha vida. É, naquela época o Brasil estava surfando uma boa Uhum. onda. O board, eles não fizeram muitas perguntas para o pessoal dos Estados Unidos, nem para o pessoal da Inglaterra, e fizeram várias perguntas sobre o Brasil, né? E quando eu saí daquela reunião, o próprio pessoal da KPMG do Japão falou, Sebastião, fantástico, fenomenal. Devo ter feito, errei, né, algumas coisas Sim. em japonês, mas o próprio diretor da Honda no final falou assim, olha, muito obrigado, entendi tudo que você falou, todos os recados, né? E aí, para mim, eu saí dessa reunião, eu falei, aquela pessoa no banheiro era Deus. Uhum. Era alguma coisa assim, porque eu tava muito, mas muito nervoso. Assim, eu tava muito Uhum. nervoso. E ter me deparado com aquela pessoa no banheiro acabou me dando tranquilidade para eu apresentar. Então, voltando para a pergunta, acho que a possibilidade de ter ido para o Japão, né, a possibilidade que a carreira me deu, que a firma me deu, fez e faz toda a diferença na minha vida pessoal e profissional. Mas eu entendo que não foi só isso, não. Porque depois você foi escolhido para enfrentar o desafio da ESG. É, Como é que te escolheram para isso? Por é, que te escolheram? O que foi determinante para você enfrentar esse desafio? bom, acho que desafio determinante é a ordem de quem obedece quem tem juízo, não é? A história de É isso aí, manda manda quem quem pode e pode. obedece quem tem juízo, né? Então, meus líderes na época lá da KPMG pediram, né, para eu, Uhum, construir, né, a área lá na KPMG. A KPMG já atuava nessa parte de asseguração de relatórios de sustentabilidade há mais de uma década, né? Então já existia lá, mas a gente carecia de um fortalecimento e de um redirecionamento estratégico, né? Então a KPMG globalmente tinha definido a agenda de ESG como uma agenda prioritária de serviços para o futuro. Aí em 2019, né, a firma me convida para sair da auditoria, né? Então eu saí da auditoria, eu não faço mais auditoria de demonstrações financeiras uhum. e fui para a área do nosso advisory para construir, né, a área. Então já tinha alguns profissionais lá, mas a ideia era colocar a KPMG para prover serviços tanto de consultoria como de asseguração dos relatórios de sustentabilidade, né? Então, eu tenho trabalhado com a temática de sustentabilidade ESG aí nos últimos 6 anos, né? Então, principalmente na asseguração de relatórios de sustentabilidade, e ajudando os nossos clientes aí a construir jornada de inventário de emissões de gás de efeito estufa, do próprio relatório de sustentabilidade, e agora as divulgações financeiras, né, de sustentabilidade por conta de FRS S1 S2. Uhum. Né? Então, não foi necessariamente eu que escolhi, né? Eu acho que eu fui mais escolhido, mas, sinceramente, hoje eu sou apaixonado por essa temática. Como hoje eu fiz a brincadeira no início, assim, eu acho que existem vários outros profissionais que entendem também, mas eu me dediquei bastante aí, né? Para mim surgiu como um desafio, eu agarrei esse desafio, né? E continuo estudando, né? Acho que isso aqui é uma é uma temática e um assunto que pelo menos pela próxima década nós vamos ter bastante coisa para estudar e aprender, né? Olha, eu pela conversa que a gente está tendo aqui, ó, eu acho que esse não é seu último desafio, não. Pelo do jeito que você gosta de encarar desafios, eu já vi que devem estar reservando mais algum para você Vamos lá. ver. Tem o desafio do Ibracon agora também, né? Também, vamos falar dele daqui Né? a pouco. Mas eu sei que quando você começou nessa área, você teve que formar equipe, teve que, né, formar talentos para te ajudar, né? Uhum. Como é que você conseguiu fazer com que isso caminhasse? Onde é que você encontrou os jovens que estavam dispostos, né, a vir para uma área que estava sendo iniciada? Porque esse é um desafio super interessante. Esse é um desafio que vai ser constante para todos os escritórios de contabilidade, firmas de auditoria, reguladores e assim por diante, né? Não foi fácil, Benê. Que nem eu falei, a KPMG talvez eu tomei o benefício de que ela já atuava nessa área de asseguração de sustentabilidade. Uhum, Então, quando eu fui para a área de consultoria, eu tinha lá um grupo de umas 15 pessoas, né? Gerentes, um diretor, que já trabalhavam com a temática de sustentabilidade, principalmente ajudando os clientes
a elaborar os relatórios de acordo com o GRI e fazer a asseguração desses relatórios, né? Eu acho que o que ajuda, primeiro que é uma temática emergente, é uma temática em ascensão, uma temática que está sob os holofotes, né? Sim. Então, quando eu comecei a entender o que era falar de sustentabilidade, eu acho que até o seu discurso acaba ficando mais empolgante, né? Porque uma coisa é você falar de um assunto que você não conhece, e à medida que você passa a conhecer aquela temática com mais profundidade, eu acho que você começa a ser até mais empolgante, né? Nos seus discursos, nas suas palestras, na interação com candidatos, assim por diante, né? Então, a gente saiu de 12, 13 profissionais em 2019 e nós chegamos a ter 100 profissionais hoje dedicados para o tema de ESG, né? Então, hoje a gente na KPMG só dividiu a nossa estratégia, então eu voltei para a auditoria, mas para fazer auditoria, asseguração de relatórios de sustentabilidade e agora no futuro as divulgações das informações financeiras de sustentabilidade. E a parte de consultoria, né, quando a gente fala de revisão da estratégia de ESG, como que você incorpora isso nos processos, nos controles, como você monta os indicadores, continuou lá no Advisor. Então hoje eu tenho mais ou menos 40 pessoas comigo no time de asseguração e temos lá 50 profissionais que ficaram na consultoria para ajudá-los nesse processo. Então eu acho que o discurso empolgante ajuda, a temática efetivamente ajuda. No meio do caminho, nós fizemos uma aquisição inorgânica, né? Nós compramos a Resultante, a KPMG comprou a Resultante, já tinha também um grupo de profissionais que lidavam com a temática, e aí a gente conseguiu compor esse time bastante robusto aí para ajudar os nossos clientes. Não tem sido fácil e não vai ser fácil, né, Benê? Porque acho que nós vamos falar um pouco do que se confunde nesse momento é o que está sendo requerido do ponto de vista de norma é divulgação financeira material de sustentabilidade, que não necessariamente conversa diretamente com um relatório de sustentabilidade de acordo com o GRI. Então, qual um pouco de mística e confusão que está sendo feita no mercado? É alguém achar que por preparar o relatório de sustentabilidade já vai estar em aderência com o IFRS S1 e S2. Isso não é verdade, né? Talvez por dois aspectos principais. Primeiro que é a questão de materialidade. Materialidade de um relatório de sustentabilidade é diferente das divulgações, porque aqui você só vai precisar divulgar aquilo que efetivamente é material. E o segundo é principalmente o usuário dessas informações, né? Quando você pega as divulgações das informações financeiras de sustentabilidade, as normas elas foram criadas com um principal stakeholder, o investidor. Isso era uma demanda do investidor de que os reguladores ao redor do mundo não estavam requerendo que as empresas fizessem as divulgações de informações não financeiras relacionadas à agenda de sustentabilidade, mas que no final têm um impacto financeiro. Enquanto você pega o arcabouço de divulgações de um relatório de sustentabilidade, aqui está falando para a ONG, para o governo, para a sociedade de forma geral, fornecedores, clientes e assim por diante. Então, o seu espectro aqui de materialidade e os usuários dessas informações, ele tem um arcabouço diferente. No futuro, obviamente, eles têm que ter toda a correlação, né? Porque não vai dar para você fazer uma divulgação de algo no teu relatório de sustentabilidade. Então, vamos supor, a empresa vai falar que ela vai ser net zero em 2030, 2040. E aí, quando você vai olhar as demonstrações financeiras, não tem nada, por exemplo, no ativo imobilizado, no imobilizado em andamento. Então, aqui, para se evitar os greenwashings, quando a gente fala de interconexão e interoperabilidade, o que você divulgar no seu relatório de sustentabilidade, ele vai ter que conversar com as suas demonstrações financeiras, né? Olha, depois de tudo isso que você falou, me veio uma questão aqui que é fundamental e que a gente aborda muito aqui quando a gente convida ilustres personagens como você para conversar com a gente, que é a gestão do conhecimento, né? Nessa área, por exemplo, você está com 90 profissionais lá, 100 profissionais, como é que vocês estão fazendo a gestão do conhecimento? Porque essas pessoas nem sempre chegam com o conhecimento e elas adquirem esse conhecimento com o passar do tempo. E qual a estratégia que vocês têm lá nessa área para manter esse conhecimento, para que ele fique disponível para que os futuros que chegarem absorvam? Benê, de novo, eu tomo um pouco do benefício de que daqueles profissionais que eu peguei em 2019, lá quando eu ingressei no Advisor,
eu tenho pelo menos metade deles ainda comigo, né, nessa jornada. Então, daquele time de 12 que tinha lá em 2019, 6 deles ainda continuam comigo ou na minha área de asseguração ou lá dentro do advisor. Então, primeiro que você já traz um backup e um background importante de profissionais que já trabalham com essa temática há muito mais tempo. Eles, inclusive, acabam servindo como fonte de referência técnica para os profissionais à medida que você vai ingressando. Então, é uma combinação de profissionais que já tinham experiência passada, que conseguem transmitir parte dessa experiência para os profissionais que vão entrando, e com o apoio, né, da KPMG Internacional, de fazer o direcionamento dos treinamentos, né? Então, hoje a gente tem provido treinamento para um grupo muito maior de profissionais da auditoria, né? Porque tudo que a gente vai ter pela frente de fazer a asseguração dessas informações, só a minha área de asseguração ela não vai ser capaz de absorver toda essa demanda. Então, a gente está definindo profissionais na ponta da auditoria também para serem treinados e capacitados nessa vertente. Então, tem toda uma grade, um programa de treinamentos, né? Desde a parte, vamos chamar de baseline, da parte de fundamentos, para você entender o dicionário de ESG, de você entender as principais terminologias, de você entender os principais frameworks que compõem, né? Porque quando a gente fala a composição do ISSB, você tem lá exatamente os frameworks dos relatórios de sustentabilidade. Então, assim, embora eu tenha falado que ela não conversa diretamente, ela não conversa diretamente hoje. Em algum momento, com certeza, isso vai conversar. Então, nessa jornada de conhecimento, você já tem todos os treinamentos, desde o baseline, da parte de fundamentos, da parte de framework, e agora a gente começou a fazer a incorporação dos treinamentos de FRS S1 S2, né? Porque, de novo, como eu comentei, tem diferenças, né? Então, a gente tem toda uma grade de mais ou menos 80 horas por ano só relacionada à temática de sustentabilidade, né? Esse é um investimento que todas as firmas vão ter que fazer, né, Benê? Todas as firmas de auditoria, os principais escritórios de contabilidade, né? A gente vai discorrer um pouquinho mais. Para mim, essa agenda é dada, né? A gente tem aí alguns contratempos com Trump da vida e tal, né, que tem tentado colocar essa agenda de lado. Mas quando eu olho países relevantes como Austrália, Japão, UK, Brasil, México, indo na linha pela adoção, eu acho que os Estados Unidos ele pode eventualmente contrabalancear de forma negativa nesse momento, mas eu acho que com o tempo vai ficar mais claro aí da real necessidade de você fazer essas divulgações de sustentabilidade. Pode ser que ele consiga apenas retardar um pouco, mas que o processo é irrevertível. Eu também concordo. Eu concordo com você que, né? Mas nós vamos voltar a falar sobre isso, mas vamos dar um tempinho para a gente falar um pouquinho do Ibracon. Vamos lá. E eu sei que você assumiu a presidência, tá certo? Então eu queria que você falasse um pouco do Ibracon. Quais são os objetivos do Ibracon, as responsabilidades, a estrutura nacional e a representatividade do Instituto para a sociedade como um todo? Vamos lá. O Ibracon para mim tem sido um dos principais desafios da minha vida profissional, mas um desafio super bacana, um desafio que eu estou adorando. Eu sei que tem aqui uma dedicação minha, né, para demandas concomitantes da KPMG com o Ibracon, mas tem sido fenomenal. O Ibracon existe há mais de 50 anos, né, Benedito? 53 anos, para ser exatos. Ele tem como principal finalidade a representação institucional da profissão de auditoria independente, né? Então, se eu tivesse que resumir qual é a principal finalidade do Ibracon, é essa representação institucional de uma classe de profissionais, né? Uma representação de todas as nossas firmas associadas, né? Nós temos no Brasil hoje cerca de 350 empresas de auditoria, e 100 dessas 350, né, elas são hoje efetivamente associadas do Ibracon. Então nós temos 1.500 associados, sendo 1.400 pessoas físicas e 100 pessoas jurídicas. E mesmo no rol das 1.400 pessoas físicas que são nossos associados, muitos deles são representantes de firmas menores de auditoria, né? Então nós estamos trabalhando nesse levantamento. Com toda certeza, o Instituto representa mais de 50% das firmas de auditoria aqui no Brasil. Então, eu tenho uma visão, né, que eu não sei se você concorda com ela ou não, mas eu tenho muitos colegas que também pensam da mesma forma.
Para mim, o profissional que trabalha com auditoria e não é associado do Sescom, Ó, ele não, para mim, ele não é um auditor pleno. Porque ele não está, tá certo? Dentro do grupo que é de excelência, que tenta se ajudar, né, mutuamente para que a profissão seja melhor. não, eu super concordo, Benê, Uhum. porque assim, quando a gente olha para o sistema como um todo, né, do Conselho Federal de Contabilidade, da FENACON, do IBRACON em âmbito nacional, e como isso se replica para os estados, eu entendo que o profissional deveria sim estar associado exatamente a nós, a essas associações que têm como principal fomento de conhecimento, para a gente poder dividir experiências. E no final das contas, uma empresa de auditoria, ela é um escritório que presta serviços de contabilidade. Então, por isso, eu super concordo a necessidade que essas firmas deveriam ter de se associar à SESCOM, a SESCOM dos seus estados, né? Exatamente por essa questão de ajuda mútua, né? De desenvolvimento profissional. Aliás, eu adorei. Vocês deram uma repaginada no site lá, que Uhum. ficou sensacional. Aquela É. parte do conhecimento que vocês colocaram lá Então, é um assim, diferencial muito legal. um dos outros propósitos, acho que do IBRACON, além da representação institucional, é o IBRACON ser uma fonte de conhecimento, né? Uhum. Principalmente quando a gente olha para as pequenas e médias firmas de auditoria. Porque quando você pega as grandes, elas têm toda a estrutura, inclusive de âmbito internacional, para poder ajudar nessa jornada de conhecimento. Enquanto você pega uma pequena e média firma de auditoria, já não tem, né? Então, para essas pequenas e médias firmas de auditoria, o IBRACON ele funciona como uma fonte de treinamento e capacitação. Então, quando a gente realizou recentemente o primeiro Tech Summit, quando a gente fala do que a gente chama de ESG Double Week, sabe, que são 2 semanas aportando todo o conhecimento sobre sustentabilidade, para as pequenas e médias firmas de auditoria, o IBRACON é exatamente a fonte de treinamento e capacitação. Isso porque, Benê, eu diria que quase a totalidade dos nossos treinamentos, eles são validados nos CFCs, CRCs, para contar na pontuação do Programa de Educação Profissional Continuada. Uhum. Então, você atinge dois propósitos aqui, né? Você dissemina conhecimento, então, para esse profissional, além de ser uma fonte de treinamento e capacitação, ele também contribui, a gente contribui para que o profissional possa atingir a sua pontuação lá para fins de PQPs, né? De Programa Educacional Profissional Continuado. Eu acho esse trabalho que vocês fazem lá excepcional. A gente tenta fazer aqui no SESCOM, as entidades de uma maneira geral têm muita preocupação com isso, né? A gente aqui consta do nosso estatuto, né? Que a gente tem que trabalhar essa parte da educação continuada, porque todos os profissionais precisam, né? E o pior é que nem todos estão atentos, alerta a isso. A gente vê no profissional da contabilidade que ele dificilmente sai da frente do seu computador para ver o que está acontecendo ao redor. Porque ele assume tantas responsabilidades que ele não tem tempo, ele está muito operacional, ele não está, né, na parte da gestão do escritório em si. Então, isso é muito complicado. E esse trabalho que vocês fazem lá, que nós fazemos aqui, ele em algum momento vai começar a fazer a diferença, se já não faz, né? Vai começar a fazer a diferença para os profissionais. Você sabe que esse ponto é bom, né, Benê? Porque não adianta o profissional se debruçar lá só na parte operacional. Se ele não cumprir as 120 horas no triênio, ele perde o registro. Ele fica com o registro temporariamente suspenso, sem poder exercer, né? Então, isso eu diria que o próprio treinamento em si, ele é um pré-requisito para manutenção do seu registro enquanto profissional da contabilidade. Eu vou te fazer uma pergunta de meia genérica, assim, para que você fique à vontade para colocar o que você acha. Quais são os principais desafios que os auditores enfrentam hoje? Bom, o primeiro para mim, Benê, eu tenho tentado ser um dos vocalizadores disso, né? Ainda existe um desconhecimento muito grande em relação à responsabilidade, o limite da responsabilidade e, por consequência, o limite da responsabilização do auditor externo. Principalmente quando a gente vê casos recentes aí de fraude, né, em demonstrações financeiras, a primeira pergunta, ou talvez o primeiro agente
em que se pergunta ou se aponta o dedo é o auditor externo, né? Ah, cadê o auditor? Por que, que o auditor não pegou? Como que isso pode ter passado, né, pelo crivo do auditor? E aí o mercado, de forma geral, ele desconhece mesmo qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade, né, Benê? E por que, que eu estou trazendo isso? Quando você pega uma auditoria de demonstração financeira, você tem no mínimo 6 ou 7 agentes no entorno dessa governança, né? Você tem conselho de administração e os seus conselheiros, você tem o comitê de auditoria, você tem os gestores, os responsáveis pela gestão da empresa, você tem os auditores internos, aí sim você vai ter os auditores externos, os fiscalizadores e reguladores e os agentes de mercado. Então você tem 7 agentes dentro do mecanismo de demonstrações financeiras. Quando dá problema, né, especificamente, talvez a dosagem dos questionamentos em relação ao auditor ela não parece justa. Por quê? E eu estou falando principalmente no caso de fraude, tá, Benê? Quando um documento chega para o auditor, pela norma de auditoria, eu tenho que partir da premissa de que aquele documento ele é legítimo, ele é verdadeiro, ele foi assinado por quem está responsável por tal assinatura dentro do processo de hierarquia e governança da companhia. Segundo, a gente não pode esquecer que a responsabilidade primária e final sobre as demonstrações financeiras é da gestão, não é do auditor. Então, quando o auditor recebe um documento, quando o auditor recebe um extrato bancário, quando o auditor recebe a documentação suporte de uma transação, não foi ele que esteve lá para implementar o controle interno, para assinar o documento, para fazer o registro contábil e assim por diante. Então, eu acho que existe espaço para melhoria. Eu não tô eximindo o auditor de qualquer culpa aqui, tá? Eu acho que se eventualmente o auditor não conduzir o seu trabalho de acordo com a norma, ele eventualmente tem que ser penalizado, não é isso que eu discuto. O que está acontecendo por esse desconhecimento, Benê, é você colocar no mesmo nível de dosimetria e punição o dono, o gestor e o auditor independente, né? Então, vou repetir, eu acho que o auditor, se ele não conduziu o seu trabalho de acordo com a norma, ele tem que ser punido, sim. Mas não no mesmo nível de dosimetria pela má gestão de uma empresa, né? Então, é como se você colocasse no mesmo patamar de punição o dono, aquele que é o responsável, né, pela demonstração financeira, processo, controles internos, tal, assinatura dos contratos, na mesma régua dos auditores independentes. Então, para mim, esse maior desafio nesse momento é exatamente isso. Acho que o Ibracon tem feito, né? A gente lançou colunas no Conjura, a gente tem feito uma série de eventos, seminários, principalmente no meio jurídico, para a gente tentar contextualizar qual é a nossa responsabilidade. No ano passado nós fizemos o lançamento do livro, né, Auditoria Independente, Missão e Responsabilidades. A gente tem interagido com todos os reguladores, né, para contextualizar essa nossa preocupação, sabe, de como que a gente conjuntamente dissemina essa responsabilidade e responsabilização do auditor externo. Então esse para mim é um dos principais desafios. O outro, né, Benê, ou talvez os dois outros, questão de tecnologia, né? Eu acho que não vai dar mais para falar sobre execução de trabalhos de auditoria sem a gente perpassar por tecnologia, né? Se fala muito de inteligência artificial, que vai substituir o trabalho do auditor independente. Eu, particularmente, eu não acredito nisso. Eu acredito que a inteligência artificial ela vai ser um meio aonde o auditor vai ser suprido, né? Ou, desculpa, vai ser abastecido de informações mais qualificadas para ajudar no exercício do seu julgamento profissional e fazer uma auditoria de forma mais eficiente. Então, eu acho que você não pode ignorar a tecnologia, a inteligência artificial, mas também não achar que isso vai substituir, né? Como eu falei, eu acho que a inteligência artificial vai te ajudar, a tecnologia, a organizar melhor dados para que você possa tomar a decisão mais correta no exercício do julgamento profissional, né? E o terceiro, Benê, que é essa questão de building capacity, né, de treinamento e capacitação, principalmente quando a gente olha a agenda de sustentabilidade que a gente falou há pouco aqui, né? Então, o Brasil, o primeiro país no mundo onde as normas de sustentabilidade serão mandatórias a partir de 2026, tanto para instituições financeiras, né, como para empresas de capital aberto.
Muita gente achando que isso só vai pegar as grandes corporações. Isso aqui eu acho um ledo engano, porque se você é um provedor, um Concordo. prestador de serviço de uma grande companhia, o conceito de divulgação e sustentabilidade ele perpassa pela cadeia de suprimentos. Então, se você é provedor, prestador de serviço, com certeza pode não ser aplicado individualmente para você aqui, mas você vai ser pressionado e requerido pelo seu cliente ou pelo seu fornecedor de fazer as divulgações dessas informações. Então, talvez você não tenha que fazer na plenitude do que uma grande corporação, uma grande instituição financeira vai precisar fazê-lo, mas com certeza você vai precisar fazer sim. E aí passa para mim nesse terceiro desafio da profissão. E aqui eu acho que não é só da profissão não, tá? Eu acho que é do mercado de forma geral. Preparadores, auditores, reguladores e academia. É como a gente treina e capacita um contingente enorme de profissionais que vão estar envolvidos nessa agenda de sustentabilidade, né? Então, assim, esse para mim é o nosso maior desafio no médio e longo prazo. E o que eu acho que vai ser um ponto de partida, Benê, foi a aprovação no ano passado da nova grade curricular do curso de Ciências Contábeis. Então, quando a gente quer falar de atratividade para a profissão, atratividade para o curso de Ciências Contábeis, como que a gente toca o jovem, né, meu, para entender que ser contador é muito relevante, que ser contador é super importante, que é uma profissão que tem sim tecnologia, que agora tem sustentabilidade, que talvez seja a profissão que de fato possa impactar e mudar a sociedade no futuro, né? Então, eu acho que essa nova grade curricular, né, do curso de Ciências Contábeis, ela vai ter a possibilidade de inserir matérias de sustentabilidade, tecnologia, de reforma tributária, que vão de fato dar mais atratividade aí para a profissão. É, você estava colocando aqui, eu estava pensando no se a gente consegue estabelecer uma fronteira, né, entre a responsabilidade da governança, né, do administrador e do profissional de auditoria, né? Aonde estaria essa fronteira? Porque quando a gente fala do modelo de governança, a auditoria, ela é parte do processo, né? Mas ela é um elemento, Exatamente. ela é um elemento que tem o seu papel, que é claramente definido, só que quando acontece alguma coisa, todo mundo só fala do auditor, ninguém fala né, que existe essa fronteira que você explicou aí detalhadamente, tá certo? Então, o Ibracon precisa, e eu acho que ele já está trabalhando nisso, no sentido de demonstrar para a sociedade, ó, que existe essa fronteira e que, eventualmente, o auditor pode até ter uma parcela de culpa, mas ele não é o único culpado. Eu acho que o ponto, Benê, eu vou terminar pela sua última fala sobre culpa, né? Eu acho que se o auditor ele tiver algum tipo de dolo, e se tiver sido favorecido por qualquer situação, de fraude, ter se beneficiado financeiramente, isso é um bom ponto. talvez eu sou o primeiro a levantar a mão e falar assim, olha, se é dolo, se teve benefício financeiro, não tem o que se discutir. O ponto, agora vamos voltar para a vertente da culpa, né? Eventualmente, o auditor deixou de fazer um determinado procedimento que está previsto na norma da auditoria. Então, vamos falar agora dos reflexos disso. Então, ele tem que ser punido. Ele não cumpriu uma determinada norma no exercício da profissão, tem que ser punido. Mas, se ele deixou de executar esse procedimento, deixou de obter uma assinatura numa carta de representação, isso mudaria a fraude? É isso que captaria a fraude? É isso que mudaria o registro contábil, uma assinatura de um documento e assim por diante? Não. Então ele tem culpa aqui. Se ele tem culpa, ele precisa ser punido, mas não na mesma dosimetria como eu estava falando. Você colocar no mesmo nível de punição e fazer com que o auditor independente tenha que pagar o ônus por um passivo de uma empresa mal administrada, aqui que eu acho que é onde o Ibracon tem atuado e tem interagido com as outras associações que representam os mecanismos que eu comentei, para a gente debater de forma aberta
as responsabilidades de cada instância, né? Você tem responsabilidade, seja por lei 6.404, você tem responsabilidades por resoluções da CVM, você tem o guidance do próprio cartilha de governança do IBGC, quando você fala dos conselheiros, você tem a lei que define as responsabilidades dos reguladores nesse papel, dos analistas de mercado, da auditoria independente, como tem para a auditoria externa. Então, o ponto para mim aqui vamos debater, porque para o país não é nada benéfico casos de fraude como a gente tem tido recentemente. O país não ganha com isso. Então, não é necessariamente só uma questão de apontar o dedo para o auditor externo. É uma questão de malefícios para o país. A gente não está tendo IPOs nesses últimos 2, 3 anos. O investidor lá fora com uma série de question marks, né, falando, e aí, né, como que tá esse processo no Brasil? Então, CVM fazendo um esforço enorme para colocar o fácil agora para atrair mais empresas, eventualmente para se tornarem companhias abertas, mas talvez tenham questões que a gente ainda precisa sentar e debater de forma muito clara e objetiva, falar aonde estavam ou o que a gente pode fazer para que situações como essas não ocorram mais. Então, vamos exercitar a cartilha de governança, a lei, a resolução, a norma de auditoria e assim por diante. E qual seria uma proposição que nós poderíamos fazer para mudar o legislativo, para incluir eventuais penalidades para más gestores, né? E já existem alguns projetos de lei que estão sendo debatidos lá no Congresso acerca desse tema. Então, assim, para mim vamos exercitar as responsabilidades de cada um dos agentes e vamos trabalhar conjuntamente, cada um com as suas responsabilidades e atribuições, mas vamos trabalhar conjuntamente, porque, de novo, os fatos recentes não têm sido benéficos para o país e para a sociedade. Eu diria para você que o contador, né, independente de se ele é contador, se ele é um perito, se ele é um auditor, outro dia eu fiz uma apresentação para a Associação Comercial sobre as prerrogativas e responsabilidades do profissional da contabilidade. Prerrogativa uma só, responsabilidade imensa, porque está em todas as leis, está no Código Civil, todo lugar tem lá a responsabilidade do profissional da contabilidade, não importa que vertente ele está atuando, mas é uma gama de responsabilidade que não faz o menor sentido, é total. Então, isso faz com que a sociedade que não sabe disso, né, quando vem uma notícia dessa, a primeira reação é, puxa, de novo, né? Mas não é. A gente precisa trabalhar, e esse trabalho eu entendo que vocês já estão fazendo, no sentido de mudar isso, porque a nossa profissão ela é fundamental para a sociedade. Eu super concordo, Benê. E até voltando para as situações infelizes de fraudes, muitas vezes o contador nem sequer ele é envolvido no rol das decisões estratégicas, das decisões ruins. Mas quando dá problema, né? Eu falei só do auditor independente, porque para ser auditor precisa ser contador. Mas o outro que sempre é apontado é o contador também. Mas cadê o contador? O contador estava em conluio com a administração. E, de novo, Benê, muitas vezes em fraudes assim, muito bem elaboradas e desenvolvidas, o contador, infelizmente, ele é escanteado, ele não participa das decisões estratégicas. E aqui eu acho que tem que inverter, quando a gente fala de proposições, né? Para mim, o contador é um profissional extremamente relevante para que esteja no core da empresa, no processo das principais decisões, porque ele não é o mero escritor contábil das informações, não. É ele que tem a maior capacidade e habilidade de pegar uma série de informações, de organizar para que sejam feitas as divulgações, as elaborações de relatórios, indicadores e assim por diante, por um processo de decisão estratégica que é bastante relevante, né? Então, aqui eu acho que a gente tem que mudar a ótica também, né, de como um profissional da contabilidade deveria ser inserido na gestão das empresas. Deixa eu te perguntar como é que é o relacionamento do Ibracon com os reguladores e com os demais stakeholders? Não, tem sido excelente, assim, Benê. Eu acho que existe uma preocupação
genuína, tanto do Ibracon como dos nossos reguladores, principalmente acerca da agenda de sustentabilidade, né? Então, todas as vezes que a gente interage com o Banco Central, com a CVM, com o Conselho Federal de Contabilidade, com a academia, assim, a gente vê de fato uma preocupação genuína, né, no entorno dessa agenda, principalmente quando a gente fala de preparar e capacitar, né, profissionais, porque essa é uma agenda dada, 2026 está aí, e que vai afetar o preparador, o auditor, o regulador e assim por diante. Então, eu acho que o relacionamento tem sido excelente, né? E mesmo na agenda da atratividade do mercado de capitais, como eu estava comentando no tópico anterior, Nenê, eu também vejo os reguladores preocupados, eventualmente, em criarmos uma agenda propositiva de país para que a gente, eventualmente, não tenha situações como a gente tem enfrentado aí nos últimos anos, né? Então, conversas que a gente tem com os reguladores, seja da profissão do mercado de capitais, elas têm sido excelentes nesse sentido, porque está todo mundo com essa preocupação e engajamento genuíno, sabe, em colocar o Brasil numa posição de destaque, e uma posição de destaque que não seja negativa, né? E sim que ela seja positiva e propositiva. Como é que o Ibracon projeta o futuro da auditoria aí dos próximos 5, 10 anos? 5, 10 anos, Benê, assim, como eu falei, eu não consigo imaginar a auditoria sem a incorporação de tecnologia nos procedimentos, né? Não, assim, ela já tem hoje um grau bastante considerável de tecnologia, mas talvez quando a gente fala de organização de dados, a utilização de inteligência artificial, né, para compilação lá, elaboração das informações e procedimentos aonde você evite redundância e torne o procedimento de auditoria mais eficiente, eu acho que tecnologia vai ser crucial, né? Continuo insistindo de que nada para mim vai substituir o profissional da auditoria. Eu só acho que o profissional da auditoria vai ter que ter skills diferentes daquele que ele tem hoje, né? Ele vai ter que aprender a trabalhar e incorporar tecnologia, né? Então, eu vejo muita gente assustada com a questão de inteligência artificial. Começa do beabá, back to the basics, né? Se não conhece, vai se interessar, vai ver palestra, vai ver workshop, vai ver como que funciona. E eu acho que eu ainda também estou nessa jornada de aprendizado, mas eu acho que você vai desmistificando algumas coisas à medida que você vai tendo contato de como a inteligência artificial poderá e vai te ajudar na execução da auditoria, né? Então, acho que a questão de tecnologia é imprescindível. O segundo, acho que eu perpassei um pouquinho aqui já, para mim é o perfil do profissional em si, né? Eu acho que o profissional da auditoria independente ele vai ter que desenvolver outras habilidades também que até então eventualmente não eram requeridas. Uma delas para mim que vai ser crucial é a habilidade de lidar com pessoas, Benê, porque por mais que você tenha tecnologia, todas essas ferramentas, e toda a dificuldade que a gente tem de atrair e reter talentos, né? Essa habilidade nas relações interpessoais, ela vai ter que ser melhorada muito, né? E por que eu estou falando isso? Talvez há quase 30 anos atrás, quando eu entrei na auditoria, era uma questão meio de comando e controle, né? Então o sócio mandava, pronto, acabou. Você era trainee, assistente lá, você tinha até medo de olhar para a cara do sócio, ou às vezes, muitas vezes o sócio nem falava com você. Ele é um estilo de gestão de pessoas que ele não acomoda com essa juventude de hoje, né? Essa molecadinha é curiosa, né? Não adianta só você mandar, não. São questionadores, querem entender por que estão fazendo um determinado procedimento de auditoria. Então, acho que a habilidade que os auditores vão ter que ter para lidar com pessoas, ela vai ter que ser melhorada ou transformada, porque por mais tecnologia que você tenha, pessoas ainda serão efetivamente muito importantes. E o terceiro, para finalizar, eu acho que o auditor ele vai ter que ter um mindset global, né? Então, porque eu acho que a tecnologia e a própria nossa experiência infeliz com a Covid, ela provou que dá para você trabalhar em formatos híbridos, né? A gente vê hoje muito facilmente um profissional que mora e reside aqui no Brasil que está trabalhando por uma empresa lá nos Estados Unidos ou na China e assim por diante. Então, eu acho que ele vai ter que ser um pouco mais open-minded e entender que ele vai ter que desenvolver essas habilidades de trabalhar em jurisdições diferentes, em países diferentes, ainda que estando baseado no seu país, né, no Brasil. Puxa, maravilha, Sebastião. Agora um espaço para você fazer a colocação que você quiser para a gente finalizar.
Não, pô, que nem eu queria reforçar aqui meu agradecimento, né, ao ESCOM pelo convite. Bate-papo super agradável aqui, Benê. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho aqui para dividir a minha experiência pessoal e profissional. Como a contabilidade e a auditoria fez toda a diferença na minha vida, né? Eu falo para as minhas filhas, Benê, que eu queria dividir uma situação. Meus pais não puderam me ajudar financeiramente lá atrás para estudar, né? E hoje, graças a Deus, a situação me permite ajudar meus pais. E eu falo para as minhas filhas que tem uma conta que eu pago todo mês, que para mim é que eu tenho mais orgulho, que é a assistência médica deles, né? Uhum. E quem me deu tudo isso? Lógico, tem uma dedicação pessoal, tudo, mas assim, foi a contabilidade e a auditoria que me deu essa possibilidade. Então, quando chega todo dia 15 de cada mês que eu tenho que pagar o boleto lá da Prevent Senior, eu pago aquilo com muito orgulho. Porque eu falo assim, a profissão, a KPMG, a firma, me deram efetivamente a oportunidade disso, né? Então, assim, eu sou muito grato, né, à contabilidade, eu sou muito grato à profissão da auditoria independente, à KPMG e agora ao Ibracon. É como se fosse o encerramento de um ciclo de ter a possibilidade de representar. Eu muito de coração aberto aqui, Benê, eu não sabia no dia 1, lá no dia 2 de janeiro de 2024, qual seria o meu desafio, né? Eu não tinha noção exata, mas passado aí quase um ano e meio, né, da minha gestão, hoje eu sinto um orgulho muito grande de estar presidindo o Ibracon, né? E tô vendo que o tempo tá voando, né? Passou quase um ano e meio. Eu digo que eu tô Verdade. começando a chegar na metade dessa minha jornada de responsabilidade, mas ainda falta um ano e meio e eu posso contribuir bastante. E para finalizar, Benê, eu acho que assim, se eu pudesse dar uma dica, né, para você que Uhum. está pensando em cursar contabilidade, ou que você que é um aluno do curso de contabilidade, seja curioso. Sim, seja curioso para aprender, seja curioso para sair da zona de conforto. Assim, essa agenda de sustentabilidade, o que eu acho que ela é bacana, é que isso vai ser um divisor de águas para prover oportunidade para todo profissional de contabilidade. E tá todo mundo, parece que não, eu talvez tenha alguns anos a mais, né, porque estudo essa temática, trabalho com isso, mas eu diria que de forma geral, 99% dos profissionais estão partindo do mesmo ponto de conhecimento e de experiência. Então, assim, seja curioso, saia da zona de conforto, pegue essa agenda de tecnologia e de sustentabilidade como oportunidades para fazer toda a diferença na tua carreira e na tua vida profissional. Maravilha, Sebastião. Para os nossos ouvintes aí que não te conheciam, eles tiveram a oportunidade de Legal. conhecer o ser humano maravilhoso que Obrigado. você é, tá certo? E o profissional de sucesso que você também é. Então, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Foi uma conversa extremamente enriquecedora com o Sebastião. Muito obrigado, viu, Sebastião, por compartilhar sua trajetória profissional, suas valiosas experiências nas áreas de auditoria e sustentabilidade. Tenho certeza que os nossos ouvintes aprenderam muito sobre a importância da sustentabilidade e da governança corporativa. E assim concluímos mais um episódio do Unisescom no ar. Agradeço a todos por nos acompanharem. Não deixem de colocar seus comentários e sugestões para os próximos programas. E até lá. Até lá.